que tenho visto que é justo diante de mim nessa geração. De todos os animais limpos tomarás para ti 7 casais, o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, 7 casais, o macho e a fêmea, para conservar em vida sua espécie sobre a face de toda a terra. Porque, passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a sua substância que fiz. E fez Noé conforme a tudo que o Senhor lhe ordenará. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Noé entrou na arca, e com ele os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Amém? Pode se assentar nesse momento. Aleluia, Deus. Eu quero aqui nessa noite, irmãos, deixar uma reflexão, uma palavra, né? Uma palavra que ela fala de Noé, né? Todos nós conhecemos que a história, né, de Noé. Noé, ele foi uma pessoa agraciada por Deus. Deus, então, ele decide, mais uma vez, né? Deus, ele decide acabar com o mundo, acabar com tudo que sobre a terra existia. Porque Deus, ele viu que o povo estava ficando com maldade no coração, um povo injusto já se encontrava na face da terra. Então Deus, naquele momento, ele decide, ele toma uma decisão que eu acredito que não seja muito fácil, porque Deus, ele criou o céu e a terra, e também Deus criou a humanidade, Deus criou os seres humanos. Então Deus, ele tem que tomar uma atitude, ele tem que tomar uma atitude de destruir, porque não já agradava mais a Deus o mundo que se encontrava. As pessoas que viviam no mundo já não mais agradavam a Deus. Então Deus, ele teve que tomar uma grande atitude, e essa atitude foi de destruir tudo que havia sobre a terra e recomeçar de novo. Mas o que chama a atenção é que Deus, quando ele toma essa decisão, ele, pelo amor ainda que ele sente, né, pelo Criador, por tudo aquilo que ele criou, ele ainda dá uma nova oportunidade, e ele se agracia da vida de quem? De Noé e sua família. Eu quero dizer para você nessa noite que Deus se está agraciando da sua vida, da sua casa e da sua família nessa noite. Eu quero dizer para você que Deus jamais desistiu de você e jamais vai desistir da sua casa e da sua família. Da mesma maneira que Deus se agraciou ali da família de Noé, ele também tem se agraciado sobre a sua casa. Então Deus toma essa atitude e chega até Noé e fala: Noé, é o seguinte, eu vou, infelizmente, acabar com tudo, vou destruir tudo que fiz nessa terra, tudo que nela há de vida, e você vai ser o responsável, porque eu vou escolher entre os animais um casal sempre, um macho e uma fêmea, para dar sucessão, continuidade, porque eu vou mandar um tal dilúvio sobre a face da terra, que nada nela sobreviverá, mas você vai fazer uma arca. Então Deus, que chama a atenção, que Deus, quando chama Noé, ele não fala: você vai fazer uma arca, né, e vai colocar os animais dentro e pronto, acabou. Eu quero dizer para você que quando Deus coloca algo nas suas mãos, ele não te deixa de qualquer maneira, ele simplesmente, ele não te fala, mas sim ele te explica como fazer. Então Deus, ele chama Noé, ele passa as coordenadas para Noé, ele passa as medidas da arca, tanto na altura, no comprimento, ele passa tudo. Então Noé começa a executar, né, aquele trabalho, aquele grande trabalho, porque a quantidade de animais era grande, né? Mas o que chama a atenção é que quando ele fala com Noé, Noé podia querer também, né, se justificar, querer também, né, questionar a Deus. Só que ele não questiona a Deus. Por que momento ele não questiona a Deus? Porque Noé confiava em Deus. Noé tinha uma intimidade com Deus, então ele sabia. Quando Deus chega e fala com Noé, simplesmente ele abre o coração: Senhor, eis-me aqui, meu Deus, e começa a executar. Mas o que chama atenção, irmão, você imagina Noé, pensa agora que ia atrás de tantos animais de espécie que existe, e Noé ter que ir atrás de um por um e pegar no laço, um por um aqueles animais. Mas não foi dessa maneira, porque nada foge do controle de Deus. Quando Deus fala para Noé: Noé, faz uma arca.
Noé, faz dessa maneira. E Noé, com seu coração crente, né, com fé, Deus já sabia como fazer todas as coisas. Deus, ele separou todos os animais. Você imagina, animais silvestres, brabo, leão. E ali o que acontece? Deus colocou, né, sobre cada animal, entrou por conta própria, né, para dentro da arca. Fila em fila, um atrás do outro, seu par com cada par, sem nenhuma confusão. Para você ver tanto que Deus é perfeito. Eu quero dizer para você que Deus, ele vai usar a perfeição para entrar sobre a sua vida. Do mesmo jeito que Deus, ele teve a sabedoria de conversar com Noé, de expor para Noé e falar: Noé, nós precisamos, né? Eu preciso recomeçar tudo de novo. Eu quero dizer para você que Deus não vai deixar você desamparado. Se você acha que está difícil, você acha que precisa recomeçar algo novo na sua vida, eu quero dizer que Deus, ele está na sua causa. Eu quero dizer para você que Deus, ele não vai deixar você sozinho hora nenhuma. O renovo na sua vida, como teve no mundo no princípio, que quando Deus decide destruir o mundo, o renovo que teve na vida de Noé e da sua família, eu quero dizer para você que Deus, ele está no controle. E do mesmo jeito que Deus orientou Noé, Deus vai orientar você e sua família para estar continuidade, estar conduzindo a sua casa em nome de Jesus. E hoje eu quero falar aqui, irmão, sobre um tema. Nós estamos aqui, né, culto domingo da família. Eu quero deixar um tema hoje aqui, e o tema é família conectada com Deus. Eu quero falar hoje aqui sobre conexão, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Todos nós sabemos que conexão é algo que quando se comunica, quando se conecta, é algo que a gente consegue falar, ouvir ou até mesmo responder através de uma outra pessoa. Quando você está conectado, quando você pega um exemplo, quando você pega um sinal de Wi-Fi, todo mundo, né, quando chega em primeiro lugar, né, primeira coisa que procura, tem Wi-Fi, tem internet, você começa a procurar um sinal e logo aparece um sinalzinho, a torre ali, já fica todo feliz quando aparece um sinalzinho, né, você começa a se conectar com aquele lugar, com a internet daquele lugar. E quando você se começa a conectar, começa a ter uma conexão, você começa a ter acesso a outras pessoas. Você começa a ter acesso e falar com outras pessoas, tanto falar como receber, enviar e receber mensagem. Mas eu quero falar para você nessa noite, nós devemos, através de Deus, em primeiro lugar, ter obediência, né? Porque Deus, ele fala conosco todos os dias e ele sempre tenta nos colocar no caminho certo. Irmãos, Deus fala comigo e fala com você. Se você ainda não prestou atenção, preste atenção, porque Deus, muitas das vezes, antes de acontecer algo errado com a gente, com a nossa casa e nossa família, Deus, ele fala, de uma certa maneira, Deus fala conosco. Todos nós já recebemos uma mensagem, recebemos algo da parte de Deus, antes de alguma coisa ruim acontecer conosco. Eu quero aqui rapidamente deixar um testemunho, algo que aconteceu comigo, e foi falta de eu colocar a palavra do Senhor diante daquilo que Deus tinha falado comigo. Esse tempo de chuva, eu fui para uma fazenda para o lado das 7 Placas, não precisa falar que todo mundo sabe como é que está para lá. E eu fui até a fazenda, quando eu entrei naquele cascalho, irmão, só murmuração. Eu fui numa fazenda logo após ali a ferrovia. Passou a ferrovia ali entre as esquerdas. Eu comecei a murmurar. Eu confesso por um que eu murmurei mesmo. O caminho cheio de pedra que tem que dar 10 por hora. Chacoalhava tudo dentro do carro, cheio de pedra. Então eu andava devagar e eu murmurei mesmo. E eu fui até a fazenda. Fiz o serviço. Deus abençoou, que tudo deu certo. Mas na volta, quando eu cheguei na ferrovia, não sei se todo mundo conhece, se você pegar ali a ferrovia, beirando ela, você vai sair no asfalto no Chapadão, a estrada que vai para Chapadão. Eu já passei por ali várias vezes. É uma estrada, né, que tem ao lado da ferrovia. Só que aquela estrada, irmãos, ali quando chove também, ali vira o Mar Vermelho, ali vira, sabe, uma lagoa. E quando eu cheguei até ali, eu murmurando, falei assim, eu não vou passar nessas pedras, eu vou passar por esse caminho, eu vou sair lá na frente, eu ando 5 quilômetros para trás e está tudo certo. Irmãozinho, assim eu fiz. Quando eu embiquei o carro para aquele lugar, Deus, o Espírito Santo falou dessa maneira, dessa maneirinha, falou sobre o meu coração.
Você está vendo? Não tem nenhum rastro de carro nesse lugar. Não passa ninguém, não vai para esse lugar. Volta na pedra onde que você veio, mas devagar, que você vai chegar no seu destino. Irmãos, para mim aqui lá, eu escutei, no momento eu senti aquilo, sabe? Eu até compartilhei com o rapaz que trabalha comigo. Falei, Mateus, não sei se é um bom negócio nós ir por aqui não. Mas, irmão, já tinha bicado o carro, eu falei assim, seja como Deus quiser. Olha, Deus não queria, irmão, que eu fosse por lá. Olha a ideia. Ele tinha acabado de falar para mim, não vai. E eu ainda falei, seja como Deus quiser. Irmão, se eu tivesse prestado atenção, seja como Deus quiser, eu tinha voltado. Então foi do jeito que eu quis. Irmãos, eu fui. Quando eu fui, começou as primeiras lagoas. E começou a passar, irmão, lagoas, o carro entrava e vai. Na terceira lagoa, ia uma distância mais ou menos uns 20 e poucos quilômetros até chegar no asfalto. E umas 2, 3 lagoas eu passei mais funda, que ia no capô do carro. Começou a acender a luz da injeção. E o desespero já começou a falar. Aí o acusador vem, irmão. Tá vendo? Olha lá, ó. Falou para você não passar por esse lugar. O Espírito Santo falou contigo. Na verdade não é acusador, é o Espírito Santo te falando. Eu não te dei essa direção, mas eu tomei ela por conta própria. Irmãos, mas só que sempre é dessa maneira. Eu pensava em voltar para trás, só que eu já tinha passado 3 represas. Falei, eu não vou voltar, às vezes para frente melhora. Mas é assim, quando a gente toma decisão na nossa vida, a gente acha, irmãos, que sempre para frente vai melhorar. Mas não vai. Quando Deus não está no controle da situação, a tendência é só piorar. E eu olhava para trás e falava, eu não vou voltar. Eu passei 3 represas, irmão, eu não vou. Para frente vai melhorar. Irmão, não melhorava, só piorava. E eu comecei a clamar a Deus, falei assim, o Senhor me perdoa pela minha desobediência. Eu podia ter voltado para trás, eu podia, irmãos. É assim que acontece na nossa vida. Muitas das vezes nós ouvimos a palavra de Deus, mas nós queremos por conta própria pôr o peito na frente e dar continuidade. E quando a gente faz isso, é sem a presença de Deus. Mas eu quero falar para você que Deus, Ele é maravilhoso. Mesmo a gente teimoso, mesmo a gente desviando do caminho dele, Deus, Ele não se afasta da gente. É a gente que se afasta da presença de Deus. Eu naquele lugar passando por dentro daquelas águas e acendendo a injeção. Só que Deus estava naquele lugar e Deus falando comigo. Irmãos, chegou um certo ponto, acho que mais uns 5 quilômetros para chegar na rodovia. Fui passar numa poça d'água. Eu não sei o que aconteceu, mas o carro não foi. Eu consegui atravessar ela, mas do lado de lá eu praticamente fora da água, o carro apagou. Eu de partida o carro pegou, mas ele não saía do lugar. Patinava e não saía do lugar. Falei, meu Deus, mas menos mal, já não ficou dentro da água. Só que aí eu desci do carro e eu olhava por baixo do carro, irmão. Nós tirava toda a terra, o carro não estava pegando em nada. Em nada, eu falava para vocês, não tinha nada pegando no carro. O carro não estava embarrigado. Eu punha primeiro, ele patinava as 2 rodas da frente, não saía do lugar. Falei, mas não tem como isso. Fomos na ferrovia, pegamos pedra, jogamos na frente e nada desse carro saía do lugar. Presta atenção que a mensagem de Deus, e nada saía do lugar. O que acontece? Falei, não, já está escurecendo. Era 2 horas da tarde, tá? Quando eu estava voltando. E nós nessa peleja, 4 horas da tarde, 4 e pouco, aí eu lá, perdido, atolado, né? Olha o que a desobediência faz na nossa vida. E eu atolado, falei, Senhor, eu sei que eu errei, mas agora eu preciso que o Senhor assuma a direção novamente da minha vida. Assuma a direção desse caminho, Senhor, que eu não passo aqui nunca mais. Irmãos, e agora, fazer o quê? Não tem uma casa perto daquela ferrovia, não tem ninguém, porque ali eu conheço aquele lugar, nunca vi uma casa ali na beira, nada. Aí ali pega a TIM, entramos, pesquisamos no GPS, nenhuma fazenda por perto, tudo longe. Peguei e falei assim, Mateus, e agora? Ele falou assim, vamos para a rodovia, né? Às vezes nós conseguimos, né, falar com alguém ou alguma coisa assim. E naquela hora ali, a gente, né, querendo resolver a situação, fomos para a rodovia. Comecei a andar mais ou menos ali 1 quilômetro, irmãos, não tem noção. O trem ficou pior, porque tinha lagoa, tinha lugar lá, irmão, que não mediu com vara, que não tinha como. Se eu tivesse saído dali, eu tinha fundido o carro. Eu tinha um lugar muito mais pior. Eu andei 1 quilômetro, 2 quilômetros. Eu peguei e falei assim, mas peraí, Mateus, nós vamos fazer o que na rodovia? Nós vamos parar alguém que está viajando e entrar aqui para puxar nós? Que jeito? Porque não vai parar. E aí, quem vai passar com um carro numa lagoa dessa? Está errado, vamos voltar para trás, aqui não tem solução. Irmãos, voltamos 2 quilômetros para trás, passamos pelo carro atolado, e isso já estava querendo escurecer. Hora que nós andou mais ou menos uns 600 metros, um rastro de um trator. Você viu que o rastro desse trator já é um rastro meio antigo, né? Entrando numa estrada para dentro da fazenda. Eu falei, vamos seguir aqui, não tem outra opção. Para trás é muito mais longe, vamos seguir. Nós entramos, começamos a andar, irmão. Nós andou. Falei, Senhor, e nada. Eu falei, isso aqui é nego de salgar coxo.
isso aqui não existe casa para esse lado não, meu Deus. E nós começamos a andar. Quando nós andou 3 quilômetros, nada, nós andando, falei para fora, agora, nós vamos chegar em Cacilândia de a pé agora. Pensei, mas não volto para trás, né? Eu voltei a primeira vez, agora não, toma essa decisão. Irmão, nós andamos mais ou menos uns 5 quilômetros. Nós avistamos uma casa do lado de lá do mato, numa pindaíba. Falei assim, agora lascou, mas não vai resolver. A casa está do lado de lá, como é que nós vamos atravessar? Não vai ser solução para nós. Veja bem, o desânimo veio. Falei, vamos voltar para trás. Mas Deus falou assim, não volta não, continua. E eu continuei, foi até na beira do mato. A hora que chegou na beira do mato, nós viu que tinha um corgue. Ali era uma estrada que atravessava de um lado para o outro. E eu falei, oh meu Deus, obrigado. Primeira coisa que eu fiquei feliz quando vi, irmão, sabe o que foi? Foi um 65X, um tratorzinho. Falei, aquele tirou de lá. Foi um trator. Nós chegou lá, atravessei, nós conversou, bati palma, o cara assustado, nós saímos do meio do mato, já com de tardezinha, queria escurecer, o cara lá da porta lá, né, nós batemos, falando assim, aconteceu isso, nós tô atolado. Falou, eu trabalho aqui não, mas o gerente lá em cima na casa, né, e aí você fala com ele que ele vai resolver isso, ele vai lá com você. E assim a gente fez, irmãos, eu subi lá em cima, nós fomos na casa, batemos palma, ele estava tomando banho, saiu, ele falou assim, não, eu vou lá arrastar vocês sem problema na hora. E aí, quando nós estávamos lá, eu vi que tinha uma estrada, que aquela estrada atravessava e saía, no meu deduzi que saía para o asfalto. Perguntei para ele, falei, vem cá, mas e aí? Eu consigo passar aqui por dentro? Essa estrada aqui sai no asfalto? Eu falei, sai, daqui 1.500 metros você está dentro do asfalto. Eu falei, oh glória, eu já estava pensando naquela água para trás que eu tinha passado, que eu não vou conseguir passar. Mas o que acontece? Ele foi lá, arrastou a gente do lugar. Ele chegou lá, olhou e falou, mas seu carro não está atolado? Eu falei, tá, ele não sai do lugar, né? Patinava e não sai do lugar. Ele falou, mas não tem nada enxergando esse carro. Mas Deus sabe das coisas, irmão. Eu sabia que lá na frente ia ficar pior. Deus não saiu e deixou eu sair do lugar. Mas resumindo, ele puxou o carro, passei por dentro da fazenda. Ele falou assim, peraí, você trabalha com o quê? Trabalha com parte elétrica. Eu falei, não, eu tenho serviço para você aqui também. Olha para você ver que Deus é maravilhoso, irmão. Deus trata de modo que jamais a gente vai entender. A primeira coisa que eu lembrei, ele me puxou, passei lá, agradeci e vim embora. Irmãos, eu passo para aquela estrada, quando eu entro naquele cascalho, botar pedra, porque puseram umas pedras lá, falar com você que tem que escalar com o carro, tem hora. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Eu agradeço a Deus por cada pedra que está lá. Não desvio hora nenhuma. Quando eu passo naquela rodovia do lado da ferrovia, eu olho para lá, falo, sai para lá, Satanás, não vou ir nesse lugar, nunca mais. Aquilo ali, irmão, eu vou falar com vocês, botar sol, estou icando. Não tem poça d'água não. Esse caminho eu não pego mais. Meu Deus, eu logo esse caminho não é me pegar mais, não passo. Mas resumindo, irmão, eu quero falar para você. Não tome atalho na sua vida. Não tome atalho na sua vida, achando que o atalho vai te levar para um lugar melhor, ou que vai ganhar tempo na sua vida. Não faça isso. É uma lição que eu tive, sabe? E eu aprendi isso aí. Esse atalho me trouxe, né? Graças a Deus, o carro apagou a luz, voltou tudo normal, né? Mas o testemunho que eu quero passar para os irmãos é esse, né? Não tome atalho na sua vida. Se Deus te deu uma direção, não se importa se alguém vai falar que não vai dar certo, vai dar errado, ou alguém falar que já deu errado. Não, se Deus está com você no controle, Deus jamais perdeu o controle. Não murmure por aquilo que você está passando. A luta está difícil lá na sua casa, na sua família. Irmão, não murmure. Agradeça a Deus. Mas peraí, eu vou agradecer porque eu estou passando por prova e por luta. Irmãos, em tempos difíceis que nós começamos a chegar perto de Deus. Em tempos difíceis na minha casa, na minha família, que nós começamos a abrir o nosso coração e se aproximar de Deus. É em tempos difíceis que isso acontece. Porque quando vai tudo bem na minha casa, na minha família, muitas das vezes percebido, a gente deixa de fazer as coisas para Deus, a gente deixa de se aproximar para Deus. Mas a palavra está falando, minha família é conectada com Deus. Quando estamos conectados com Deus, irmãos, nada pode desviar nós da presença de Deus. Aquele momento que quando falou assim, desvia, que Deus falou assim para mim, não vai por esse caminho. Se eu tivesse 100% conectado com Deus, eu tinha dado uma réplica, não vou, eu vou por aqui. Mas eu aprendi a lição, irmãos. É dessa maneira que nós devemos aprender. Glória a Deus, aleluia. Muitas das vezes é doloroso, sabe? Do jeito, da maneira que Deus mostra, e a gente aprendemos as coisas. Só que eu quero dizer que faz parte da minha vida e da sua. Pode ser doloroso, mas Deus, Ele bate com carinho, com amor. Do mesmo jeito que Ele bate, mas também Ele traz também depois o remédio. Deus, Ele sabe lidar com situações que muitas das vezes nós não entendemos. E muitas das vezes, irmãos, essa palavra, minha família conectada com Deus, muitas das vezes nós precisamos ter uma atitude de mudança da nossa vida. A mudança, muitas das vezes, ela depende de mim e de você. É isso,
Presta atenção nisso. Muitas das vezes, família conectada na presença de Deus, muitas das vezes nós precisamos de ter mudança e atitude na nossa vida. Sabe por quê? Presta atenção. A gente fomos num evento, e num evento o cara falou uma mensagem, ele deixou uma história. Eu quero compartilhar com os irmãos sobre atitude, né? Atitude e mudança, que isso vem de mim e vem de cada um de vocês que estão aqui, para alcançar aquilo que tanto procuramos. Essa história ele fala sobre dois amigos, irmão. Dois amigos. Eles trabalhavam numa construção. Presta atenção nessa história. Eles trabalhavam numa construção, esses dois amigos, e eles pararam para almoçar ali no horário do almoço e começaram, sabe, a conversar. E um começou a murmurar. Presta atenção. Ele falava assim: rapaz, eu não aguento mais. Eu tô cheio de comer essa comida minha. Eu tô cheio de comer quiabo e jiló. Eu tô cheio, eu não aguento isso na minha marmita mais. E o cara falou assim: rapaz, mas fala com a sua mulher, você não vai ter diálogo com ela, conversa com ela. Se você não gosta de quiabo e jiló e está enjoado, fala para ela, ué. Né? E eles conversando, ele falou: tenha diálogo, conversa com a sua esposa, ela vai mudar, ela não vai te entender. Ele falou assim: você não está entendendo. Eu estou reclamando sim, quiabo e jiló, eu estou cheio, mas você não está entendendo. Eu não tenho esposa, eu não sou casado. Mas como assim? É porque eu que faço. Você entendeu? Ele reclamava para o amigo que estava enjoado do jiló e do jiló e do quiabo. Só que a tendência é ele que tinha que tomar uma atitude na hora de fazer, né, o almoço, não fazer mais o quiabo e o jiló. Você entendeu? E reclamando, irmão. E o amigo dele achando que era a esposa. Mas não é. Ele precisa de atitude muitas das vezes. Para de reclamar. Para de reclamar da esposa, do filho, do marido, da sua casa. Para de reclamar e tome atitude. Põe as mangas para cima e fala: não, eu vou fazer, vai dar certo. É dessa maneira que funciona. E muitas das vezes, irmãos, nós precisamos disso. Em tempo de crise é o tempo em que mais semeamos e plantamos. É igual eu falei, quando nós passamos por tempos de crise, dificuldade da nossa casa, da nossa família, você sabe que é o tempo onde que a gente mais chega perto de Deus. Quando passamos em tempos difíceis dentro de casa, é o tempo que você consegue se aproximar mais dos seus filhos. O tempo de crise, quando vem, que seja a enfermidade num lar onde tem uma família, é o tempo que você consegue mais se aproximar do esposo e da esposa. É o tempo que é onde a família fica mais unida. É no tempo de crise. É onde que muitas das vezes Deus quer falar com a família, quer falar, sabe o que ele fala? Peraí, não está me ouvindo? Peraí, Deus vai lá e coloca o dedinho dele. Ele coloca com amor e com carinho. Aí a família começa a se aproximar, irmãos. Muitas das vezes é disso que uma família precisa. Precisa do empurrãozinho, né? Precisa disso. Mas eu quero aqui rapidamente entrar na palavra. E a salvação, irmão, a salvação é de graça. Mas não significa que alguém não pagou o preço. Eu dizer para você, a salvação é de graça, mas não significa que alguém não pagou o preço. Quem pagou o preço da salvação foi o meu e o seu Jesus Cristo de Nazaré. Ele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Foi Ele que sentiu as dores. Se não fosse por Ele, irmãos, nós não estaríamos aqui hoje de pé, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Então Ele pagou um altíssimo preço. Então nós devemos fazer com que esse preço ele venha a ser valorizado. Que esse preço ele venha a ser valorizado por mim, por você, em reconhecimento, de agradecimento da presença de Deus. Irmãos, eu quero deixar aqui. Existem 4 tipos de intensidade de sinal. Eu quero simbolizar hoje aqui, olha lá. Existe 4 tipos de intensidade de sinal. Aquilo ali, ó, é um sinalzinho de Wi-Fi, para a gente entender. Tá vendo ali, ó? O que significa ali aquele pique? Ele está com pique ali, ó. Na verdade, o que significa? Quando estamos com um sinal estável, podemos em qualquer momento perder o sinal ou ser desconectado. É assim ou não é? Quando nós pegamos um sinalzinho de Wi-Fi, é só um sinal. Fica um sinal ruim, ele some, ele volta, ele fica estável. É assim que funciona na tecnologia. Mas eu quero dizer para você, simbolizando isso aqui, trazendo para a nossa vida espiritual, esse símbolo é o que acontece. Muitos crentes, muitas famílias, pessoas dentro da igreja se encontram dessa maneira. Está estável, está com o sinal fraco, está com a sua fé abalada, a sua fé fraca. É normal, irmãos, não somos, super-heróis, a mulher, o homem, os filhos, são normais nós passar por dias difíceis da nossa vida,
O que não é normal é nós desistirmos, porque Deus, Ele não desistiu de mim nem de você. Você não tem a opção, sabe, na sua casa de falar, eu vou desistir. Não, você não tem, porque quando isso surgir sobre a minha casa, a sua primeira coisa, irmão, que nós temos que lembrar, Deus não pensou em desistir de mim. Jesus não pensou em desistir de mim hora nenhuma. Então eu quero dizer para você, se você encontra no primeiro sinal, tome alguma atitude para que você consegue melhorar esse sinal, essa presença de Deus. Se você está com esse sinal fraco, é porque alguma coisa está errado. Irmão, quando estamos fracos na presença de Deus, é naturalmente isso acontecer, como nós somos cristãos, mas alguma coisa está errado. Alguma coisa na nossa vida está errado, porque não estamos conseguindo alcançar uma intensidade melhor de sinal. Não estamos conseguindo chegar mais próximo de Deus. Não estamos conseguindo, fazer com que Deus venha se aproximar mais de nós. Alguma coisa está errada. Agora eu falo para você, a primeira atitude: coloca toda a sua casa para que entre em oração. Coloque toda a sua família para ver aonde que há o erro, aonde que há alguma coisa errada. Porque a partir do momento que você descobrir o erro, descobrir aquilo que te impede alcançar ou estar mais perto de Deus, aquilo que está te atrapalhando, a aproximar mais de Deus, irmãos, é o momento onde que nós cortamos o mal pela raiz. Aí você começa a ter uma intensidade, você começa a alcançar Deus mais na sua casa, você começa a alcançar com mais força a presença de Deus. Mas eu quero dizer para você que não é fácil, porque muitas das vezes, irmãos, nós ficamos cegos, a nossas vistas, o diabo ele cega a nossa visão, e nós não conseguimos entender, e não conseguimos alcançar e ver tudo aquilo que está atrapalhando a nossa casa. Muitas das vezes, irmãos, é algo dentro de casa, é algo que nós temos que atrapalha muitas das vezes a nossa aproximação com Deus, e nós não entendemos. Muitas das vezes o que está atrapalhando você trazer o seu filho para a igreja, se ele não se encontra, o esposo ou a esposa, ou alguém da sua família, é porque muitas das vezes nós não conseguimos enxergar aonde que está o problema e o erro. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, Deus já declara sobre a vida de cada um. Se você está passando por esse problema, se você está com um sinal fraco, em nome de Jesus, você vai sair daqui hoje com um sinal forte. Você vai sair daqui hoje vigoroso na presença de Deus, em nome de Jesus. Porque Deus, nesse momento, irmãos, Ele está na sua casa. Nesse momento Ele já está agindo ao seu favor. Tudo aquilo que você colocou no seu coração e agora, que você falou, Senhor, eu preciso disso, de algo, mas eu estou fraco. Deus manda dizer para você que Ele já enviou anjo à sua casa. Deus já começou a trabalhar ao seu favor. E eu quero agora também entrar, irmãos, sobre o segundo, que é o segundo sinal, é o médio. Possamos ver lá que tem 2 piques. O que quer dizer o segundo sinal? É um sinal médio. Quando estamos com um sinal nem forte nem fraco, podendo em qualquer momento atingir um dos 2 sinais. Ou seja, se você está com pique, que ele não está nem forte e nem fraco, você está a sujeito de qualquer momento, ou o sinal abaixar, ou o sinal subir. É onde que a gente pega o celular e fica lá, caçando, não, aqui está melhor, não, aqui está melhor. O sinal sobe, o sinal baixa, até você encontrar um lugar que o sinal vai permanecer firme. Eu quero dizer para você nessa noite, trazendo isso espiritualmente, que muitas das vezes é isso que acontece na nossa vida. Muitas das vezes, irmãos, nós ficamos com um sinal estável. E muitas das vezes nós procuramos, muitas das vezes ao mesmo tempo estamos fortes na casa de Deus, estamos fortes com a presença de Deus, mas ao mesmo tempo nós também estamos, de um dia para o outro, estamos fracos na presença de Deus. Ou seja, tem dia que estamos fortes e tem dia que estamos fracos. Mas eu quero dizer para você, se isso está acontecendo na sua vida, procure um lugar estável, aonde que você permaneça firme. Que você permaneça firme na presença de Deus, para que Deus ele possa entrar sobre a sua vida e te ajudar, para que você permaneça firme e que o seu sinal ele não venha com a intenção só de diminuir, mas sim aumentar cada dia na sua casa e na sua vida. Quando Jesus morre, os discípulos voltam quando Jesus morre, os discípulos voltam cada um a fazer o que fazia antes de conhecer a Jesus.
Irmãos, todos eles estavam com um sinal médio. Sabe por quê? Eles andavam com Jesus, conhecia Jesus, viu, né, os milagres que Jesus fez. Só que o que acontece? Quando Jesus parte, quando Jesus morre, todos eles voltam a fazer o que fazia antes. Ou seja, a fé não estava firme e fundamento forte na presença de Jesus, na presença de Deus. Porque enquanto Jesus estava ali com eles, andava e caminhava com eles, eles estavam firme e forte. Só que quando Jesus morre, o que acontece? Eles voltam. Ou seja, eles perdem o sinal totalmente com Deus. Ou seja, é zerado o sinal dele, eles perdem a comunicação. Porque eles não estavam com a fé firmada e fundada na presença de Deus, na presença de Jesus. Porque quando Jesus partiu, eles pararam de fazer, de levar a palavra. Porque Jesus tinha passado para os seus discípulos, para dar seguimento àquilo que ele fazia, para dar seguimento àquilo que Jesus, né, ensinou para cada um deles, que era para levar a palavra de Deus. Mas naquele momento, todos voltaram para trás. Ou seja, eles não estavam com um sinal, né, forte. Eles estavam com um sinal médio. Mas isso não foi o suficiente para que eles possam ter dado continuidade naquilo que eles aprenderam com Jesus. Eu quero dizer para você, muitos de nós estamos com o nosso sinal médio. E muitas das vezes nós não temos força suficiente, sabe? Suficiente para dar continuidade naquilo que precisamos fazer. Porque eu não quero dizer para você que seu sinal está médio, que você está 100%. Não está. Dependendo do que você vai enviar um arquivo, o sinal médio, você fica mais de hora ali, ó, aquela bolinha girando, porque o sinal não está 100%. É assim a vida de nós como cristão. Quando a nossa vida não está 100% na presença de Deus, quando surge dúvida sobre a nossa vida, dúvida sobre a nossa casa, irmãos, nós ficamos ali igual aquela bolinha girando, não saímos do lugar. Tudo aquilo que nós entregamos na mão de Deus e pedimos, demora a chegar. Sabe por quê? Porque o sinal está médio. O sinal não está 100%. Mas que possamos ter uma lição e aprender. Se você está com um sinal médio, a tendência de cada um de nós é o quê? É procurar melhorar o sinal. Se você está com um sinal no celular médio, vai se aproximando cada vez mais. Porque, irmãos, quando você se aproxima mais da fonte, mais forte fica o sinal. Oh, glória! Quando você se aproxima mais de Deus, mais fica forte a sua fé perante a presença de Deus. É assim que funciona. Eu quero deixar aqui também, o terceiro sinal, é o sinal forte. É quando estamos transbordados de força. Nada pode parar ou perder sua comunicação. Irmãos, sinal forte, acabou. Crente forte, acabou. Nada tem poder para derrubar, tirar, desviar você do caminho. Porque você está com a sua fé firmada e fundada na presença de Deus. Nós como crente, nós sempre trabalhamos, sempre vamos estar, irmãos, passando por essas três etapas: sinal fraco, médio e forte. Mas nós como crente, nós devemos sempre procurar estar melhorando o nosso sinal. Ei, eu quero falar para você, você sempre tem que estar procurando melhorar a sua presença com Deus. Sempre devemos, né, estar procurando melhorar o encontro com Deus. Sempre devemos estar de acordo, né, a procurar melhoria para ter um encontro com Deus. Irmãos, você não tem noção, uma família forte não tem nada que derruba. Exemplo, uma família forte não tem nada. O diabo ele pode até tentar, mas ele não tem poder e não consegue. Irmãos, tem personagem, nós podemos ver na Bíblia, Jó, a intensidade de sinal de Jó, todos nós conhecemos, é 100% de força. Jó passou por várias dificuldades, de provas, de enfermidade, né? De enfermidade, que ele perdeu tudo. Só que como a intensidade de sinal dele estava forte, Jó, ele passou de pé, ele passou dando glória a Deus. Ele não deixou o desânimo entrar na casa dele e falar: Senhor, não, eu desisto de tudo. A mulher dele sim falou: Jó, amaldiçoa esse Deus, cara, você é doido. Só que Jó não, Jó estava 100% forte. Jó estava ao próximo à fonte do sinal, que era a presença de Deus. Enquanto isso, a mulher dele já tinha desconectado, irmão. Enquanto a mulher dele estava desconectada da presença de Deus. Mas eu quero dizer para você, não deixa o desânimo, não deixa o inimigo tentar desanimar você e a sua casa. Outro personagem também é igual o rei Ezequias. O rei Ezequias, irmãos, ele recebeu uma notícia que ninguém quer receber aqui, ninguém.
Ninguém. O profeta foi lá e falou: rei Ezequias, é o seguinte, o senhor vai morrer, né? Arruma sua casa, põe em ordem que o senhor vai morrer. Quem quer receber essa notícia de morte? Ninguém quer. Só que eu quero falar para você que o rei Ezequias estava 100% conectado. Olha para você ver que é a resposta de uma boa conexão, irmão, com Deus. Ezequias não murmurou hora nenhuma. Ezequias virou o rosto e orou. Mas qual foi a oração dele? Ele orou para Deus. Ele não orou murmurando e reclamando para Deus. Ele orou de tudo aquilo que ele fez, de tudo aquilo que ele passou com Deus. E sabe o que Deus fez? Deus acrescentou vida sobre a casa dele. Deus acrescentou vida sobre a vida dele. Dias de vida. Eu quero dizer para você nessa noite que Deus está acrescentando aqui dias de vida para pessoas aqui. Deus está acrescentando dias de força para lar pessoas aqui nessa noite, irmãos. Tem pessoas aqui que estão fracas, pessoas que estão aqui que não sabem, mas não sabem nem como está caminhando. Mas eu quero dizer para você que Deus, Ele vai fazer como Ezequias. Ele vai entrar sobre a sua casa e vai trazer uma notícia de vida sobre o seu lar. Ele vai dar uma notícia de vida sobre a sua casa, sua família e seus filhos, em nome de Jesus. Então isso, irmão, possamos entender a diferença de sinal quando somos crentes, nossa família. Quando eu falo família conectada com Deus, essa diferença de intensidade de sinal, irmãos, é isso. É o sinal fraco, médio e forte. Nós descobrimos através desses sinais qual que é o poder que eu e você tem. Irmãos, quando nós estamos na presença de Deus, nós descobrimos que nós temos um poder enorme nas mãos, sabe? Um poder enorme de quando nós abrir a nossa boca e ser profeta, vai acontecer. Não importa, irmãos, não importa se alguém vai desanimar você, se vai falar para você, alguém pode bater nas suas costas e falar: para que não vai dar certo. Mas a sua intensidade de sinal, você está próximo à presença de Deus, você vai falar: pode deixar que não vai dar certo mesmo. Irmão, já deu certo, porque meu Deus está no controle. É dessa maneira, irmão. Não dá ouvido para pessoas que estão com sinal fraco. Se você está com seu sinal fraco, se você está com seu celular, irmão, com intensidade forte, tem pessoas ali que estão com 2 piques, não está conseguindo enviar e receber nada, porque está distanciado da presença de Deus, não tem força para continuar. Mas Deus manda dizer para você, você que está de pé, não deixa que o diabo faça com que você caia. Porque o cair é do diabo, mas o levantar é de Deus. Eu quero dizer para você nessa noite, não deixe o desânimo entrar. E eu quero rapidamente aqui, está quase finalizando, o 4º sinal. Irmão, esse sinal, ele é terrível. Sinal perdido. O que significa sinal perdido, irmão? É quando perdemos totalmente a comunicação fora de área. Para restabelecer o sinal, precisamos da ajuda de alguém. Irmãos, alguém já ficou sem sinal? Aparece lá assim, ó, conexão perdida. Não tem o que fazer. Quando acontece isso, irmão, não tem o que fazer, conexão perdida. Muitas das vezes na vida de um crente, quando isso acontece, irmão, é uma fatalidade. Você sabe por quê? Quando na vida de um crente ele chega num ponto de um sinal daquele, conexão perdida, é porque ele já perdeu a conexão totalmente com a presença de Deus. Irmãos, ele perdeu a conexão totalmente, espiritualmente com a presença de Deus e não tem mais força. Quando isso acontece, irmão, não tem mais força de voltar. Quando isso acontece, muitas das vezes, como sempre, as pessoas precisam de ajuda. Precisa de ajuda para se erguer. Quando você é desconectado, sinal perdido, você precisa de ajuda, orientação de pessoas para que você possa restabelecer o sinal. Mas é o que acontece. Isso é parte que o diabo quer fazer sobre a minha vida, sobre a vida das pessoas que vivem neste mundo. Ele quer fazer o quê? Ele quer desconectar um por um. E é o que está acontecendo na nossa humanidade. Pessoas estão sendo desconectadas. Pessoas que estavam dentro da casa de Deus não se encontram mais. Pessoas que se desconectou da presença de Deus e foi ceifada as suas vidas. Não teve a oportunidade de redimir com Deus. Mas eu quero dizer para você,
como profeta, cada um de vocês que estão aqui hoje, neste lugar, se você conhece uma pessoa que ela está desconectada, que ela já perdeu o sinal, eu quero dizer para você nessa noite, presta atenção, você tem a total responsabilidade de bater nas costas dele e falar: eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para te reconectar com a presença de Deus. Tem pessoas que já estão desconectadas, mas Deus vai usar pessoas conectadas para reconectar pessoas que já desconectaram, e você é uma delas que está sentada nesse banco, irmãos. Você é uma dessas pessoas, porque você está firme e forte nesse lugar. E tem pessoas lá fora, ou pessoas que até dentro da igreja que já saiu, que precisa de você. Você sabe disso. Então basta você chegar, seja um roteador na vida dessa pessoa. Irmãos, roteador é onde que nós buscamos o sinal de internet, não é? Eu quero dizer para você que você é o roteador, e essa pessoa que perdeu o sinal é o aparelho que está desconectada. Preste atenção nisso, simbologia, espiritualmente nós trazendo isso. Eu quero dizer para você que como autoridade, roteador se aproxima dessa pessoa, ela vai se conectar novamente na presença de Deus. É o que nós precisamos fazer, irmãos. Crente ajuda crente. Nós devemos, dentro da igreja, não levantar o dedo de acusador, mas sim o dedo de ajudador. É o dedo de ajudador, eu falo assim, é levantar o dedo e falar assim: lá, vem aquele irmão lá, ó, aquele irmão precisa de ajuda, vamos ajudar ele? É isso. Olha lá, aquela família está fraca, né? Vamos ajudar aquela família, vamos envolver, vamos ajudar ela, vamos restabelecer o sinal, para que o sinal dela fique forte. É isso que devemos fazer, irmãos. É dessa maneirinha que crente, né, pessoas de Deus faz. É isso, não acusar, mas sim ajudar. Nem Jesus, irmão, presta atenção nisso, nem Jesus ele está como acusador nessa terra. Vocês conhecem Jesus? Todo mundo conhece. Mas peraí, se Jesus não está aqui para acusar, quem que somos nós para acusar alguém aqui? Quem somos nós como família para acusar outra família, gente? Pelo amor de Deus, não somos ninguém. Jesus está aqui como o nosso advogado. Jesus está aqui como nosso advogado, irmãos. É dessa maneira. Por isso que devemos, irmãos, entregar. A igreja, ela representa um roteador, e nós representamos o aparelho que estamos conectados nela. Então por isso, não deixe a conexão se perder. Estabeleça a conexão, estabeleça a sua família, a conexão à família na igreja. Porque muitas das vezes, irmão, a conexão, ela começa a desconectar dentro de casa. Mas como assim, irmão? A desconexão, vem a tristeza, vem o desânimo, às vezes da parte do esposo, dos filhos, não quer vir na igreja mais, começa a se distanciar. E isso, eu vou falar uma coisa para você, começa a generalizar, uma coisa leva a outra. Se o seu filho começa a não querer vir na igreja, quando pensa que não, daqui a uns dias você também não está vindo. Quando a esposa não quer vir, daqui a uns dias você pensa que não, você também não está vindo. O esposo, não, eu não vou hoje, eu estou cansado. Fala assim, então lá é lugar de curar a canseira, lá é lugar de curar a ferida, é na igreja. Irmão, se você está cansado, aqui é lugar de nós sair daqui curado. Aqui ninguém entra aqui, aí nós entramos, vamos daquela porta, 7h30 de Brasília, quando nós entramos ali, muitas das vezes, nas quartas e no domingo, nós entramos pelaquela porta destruído, espiritualmente muitas das vezes, e também muitas das vezes, irmãos, de canseira corporal, canseira, o corpo destruído. Só que eu quero dizer para você que esse lugar onde que a presença de Deus é forte, nós saímos de maneira diferente que entramos. Eu quero dizer para você que saímos diferente da maneira que entramos, irmãos. Saímos com vigor, com a bateria recarregada. Então o lugar de crente é na igreja, quarta e domingo, para recarregar e se restabelecer. Tem crente que sai daqui, irmãos, com a força de sinal total. Quando ele volta no culto, ele está com a força fraca, mas ele sai daqui reconectado novamente. É assim que funciona. Nós entramos pelaquela porta sem estratégia para lidar com situações e provas e luta que estamos passando lá fora. Só que quando nós saímos daqui, irmão, saímos daqui com um mapeamento na mão. Deus fala, você vai fazer assim, assim, assim. É dessa maneira, glória a Deus, aleluia. Precisamos estar na casa de Deus. Precisamos, família, estar conectado na presença de Deus, irmãos. É dessa maneira que funciona. Precisamos estar conectado na presença de Deus. Eu pergunto para você nessa noite, qual era o nível de sinal de conexão com Deus que Noé tinha com Deus? Qual é o nível de conexão? Médio, fraco ou forte? Irmãos, ele tinha conexão forte. Porque quando Deus chegou nele falando,
Ó, Noé, você vai fazer um arca, eu vou acabar com tudo. Eu vou destruir o mundo, eu vou acabar com tudo. Você e sua família. Irmãos, presta atenção. Deus podia falar assim: Noé, é o seguinte, vai lá e despede de esposa, de filho, de nora e tudo. Que você vai ser responsável. Você vai entrar naquela arca juntamente com os animais que eu vou separar um por um. Só você e pronto, acabou. Mas não, Deus falou para Noé, claramente está na palavra: Noé, você e a sua casa, a sua esposa, os seus filhos, as suas noras estão dentro da arca. Quer dizer para você nessa noite, você está dentro da arca, porque Deus não vai deixar você para fora. A tempestade pode chegar, só que Deus já preparou algo sobre a sua casa. A tempestade já está na sua casa, mas só que Deus já tem preparado algo para você, irmãos. Muitas das vezes, presta atenção nessa frase, ó. Muitas das vezes, Deus ele não vai nos livrar da prova. Não vai, tá? Não vamos passar por prova. Mas o mais forte é isso aqui, ó. Deus, ele te livra na prova. Eu quero dizer para você, está passando por prova? Não esquenta a cabeça não, Deus está contigo. É muito melhor você estar passando no deserto, mas Deus está com você. Sabe por quê? No deserto é onde que nós criamos força, é onde que nós reconectamos na presença de Deus. Irmãos, quando Deus fala para Noé, quando ele abre as comportas do céu, também pra gente que a gente ora, né? Deus abre as comportas do céu e derrama bênção. Naquele dia do dilúvio, sabe o que aconteceu? Ele abriu as comportas do céu e derramou bênção não. Foi água mesmo, irmão. Muita água. Só que a palavra também fala que Deus também, ele sobre os abismos, sobre as montanhas, abriu sobre as rochas também grandes, abertura de água. Minas de água, não veio a água, isso não veio só da chuva não. Presta atenção, a gente a palavra ali, se for ver, a água ela não vem só do céu, só das comportas que Deus choveu, mas a água também veio que Deus abriu as rochas e começou a jorrar água da terra para cima. E tudo se cobriu e nada na terra teve vida, a não ser a arca. Irmãos, mas vem cá, a arca ficou sobre o mar, passava por tempestade e não entrava água não. Porque Deus, quando ele brinda algo, Deus quando ele faz algo, que quando Noé, ele fecha aquela porta, irmãos, quando ele fechou, ali Deus selou. O próprio Deus fez o selo e não entrava nada. Só saiu da arca quando Deus deu a permissão. Eu quero dizer para você nessa noite, que Deus está brindando a sua casa nessa noite. Deus está agora nessa noite, irmão, brindando a sua família. Que o diabo ele não vai ter poder, tempestade nenhuma vai entrar sobre a sua casa em nome de Jesus. Porque Deus ele já selou nessa noite. Barreiras, o levante do inimigo na sua casa já caiu em nome de Jesus. Aquilo que você estava passando, chegou aqui e falou com Deus. Deus manda dizer, pode ir embora. Vai glorificando o nome do Senhor. Porque o clima lá na sua casa já mudou. A situação lá já mudou, porque eu já tive lá. Deus entrou sobre cada lar, irmãos, nesse momento. Deus já ouviu aquilo que você veio buscar aqui na casa de Deus. Ele já veio. Não deixe, irmãos, a vela se apagar. E nem... Não deixe a vela se apagar. Ela não se apaga do dia para a noite. Não deixe a intensidade do sinal se acabar. Não é do dia para a noite. É aos pouquinhos. É aos pouquinhos alguma coisa. O inimigo ele vai entrando no seu ouvido, vai entrando na sua casa, na sua família. E devagarzinho, as brechas que vão abrindo, devagarzinho ele vai fazendo toda a bagunça. Então não deixe que a vela se apague dentro da sua casa. Sabe por quê? A vela que eu quero dizer, simboliza espiritualmente, é a presença de Deus. Não deixe que a presença de Deus ela venha se acabar. Ela venha se esfriar dentro do seu lar. Não deixe. Porque não é aos poucos que a presença de Deus vai se afastando da nossa casa. Não é aos poucos, é devagarzinho. É pelos acontecidos, pelas coisas que vai acontecendo, sabe? É pelas palavras que a gente vai compartilhando dentro de casa com os filhos, com a esposa. Você entendeu? É aquele machucadinho que você vai abrindo dentro do seu lar. Através de palavras que você fala com seus filhos, com a sua esposa, com o esposo. Aquele machucadinho, irmãos, se não for tratado, vira uma ferida imensa. Aquele machucadinho, ele vira uma ferida tão imensa que depois é quase irreversível, só mesmo Deus. Então, quer dizer para você, presta atenção, é aos poucos que vai acontecendo a frieza dentro da nossa casa. É aos poucos que a ferida, ela vai crescendo sobre o nosso lar, sobre a nossa vida. Então, não deixe de tratar hoje algo
Não deixe de tratar hoje algo que você pode tratar para tratar amanhã. Trate hoje. Se você tem uma ferida, se você tem algo na sua casa, na sua família, que se acha que está derrubando o sinal, a presença de Deus dentro do seu lar, algo que você falou, que você sabe que machucou, chama essa pessoa, abraça ela, fala: ó, eu estou contigo, me perdoa pelas minhas palavras, eu sou pecador, mas eu reconheço que eu errei. Fecha essa ferida, porque Deus, Ele está aqui com o bálsamo para tratar essa ferida. Tem pessoas, irmãos, que tem ferida, que está aberta, está machucada. Eu quero dizer para você que Deus, Ele está com bálsamo. Jesus está com bálsamo para tratar a sua ferida. Então abre o seu coração lá na sua casa. Chega lá na sua casa, põe o canto, as suas mãos na parede e na porta. A hora que você chegar lá na sua casa, põe a mão na porta antes de entrar para dentro. Porque lá dentro Deus já tratou. Deus já tratou, irmão. Deus já converteu, tudo que é de impedimento Deus já tirou. Mas a hora que você entrar na sua casa, põe a mão sobre a sua porta e ora antes de entrar para dentro. Derruba toda a barreira que está com você aqui fora. Porque lá dentro a presença de Deus já é real. Glória a Deus. A presença de Deus sobre a nossa vida é maravilhosa, irmãos. Por isso que nós não podemos deixar. A família é maravilhoso. Irmão, todos estamos aqui, é a família. A família é maravilhoso. É bom você ter um bom acesso, uma boa conversa, sabe? A coisa mais prazerosa que tem é você ir numa casa, você ver o pai, a mãe, os filhos, todo mundo conversar, todo mundo, né, ter um bom acesso. Isso é prazeroso. E o que o inimigo ele mais quer, irmão, é destruir os lares, tá? Porque a reconstituição de família não é algo que ninguém inventou. Não foi inventado por ninguém. A família foi a primeira coisa que Deus quando fez lá em Eva e Adão, foi a família. E a primeira coisa que Deus, você vê o tanto que Deus ama a família, quando Ele decidiu destruir tudo. Ele podia ter destruído tudo mesmo, né? E recomeçar do zero, não. Ele pôs quem? Noé e sua família dentro da arca. Eu quero dizer para você, Deus, Ele te ama muito nessa noite. Deus está com você. Irmãos, eu quero deixar aqui uma mensagem. Grave essa mensagem. Os covardes nunca começam. Os fracos nunca terminam. Mas os valentes nunca desistem. Amém? Então não desista da sua casa e não desista da sua família. Se coloque de pé, eu quero estar orando nessa noite. Abrace sua família, sei que está aqui hoje com a sua família. Eu quero estar orando nessa noite, irmãos, pela sua família. Ó, você que abraçou isso, sua esposa, seus filhos, sua esposa, eu quero dizer para você, você não sabe o tamanho da preciosidade que está aí do seu lado. Você não sabe o tamanho, irmão, do valor caríssimo que você abraçou aí. Isso vale muita coisa, irmão. Isso é um preço, irmãos, que jamais vai ser pago. É um preço que, eu falo para você, não tem estimação de valor. Porque essa pessoa que você abraçou agora aí é a pessoa mais valorosa que você tem na sua vida aqui na terra. Amém? Eu quero orar pela sua casa, pela sua vida nesse momento. Senhor Deus, meu Pai. Eu quero, Senhor, agora nesse momento, meu Pai, com a autoridade que o Senhor me deu, Senhor Jesus. Aqui nessa noite, aonde que se encontra famílias aqui na Tua casa, Deus maravilhoso. Eu quero orar, Senhor, por cada família, meu Pai, que adentrou aqui na Tua casa hoje. Família que talvez não está completa, Senhor, dentro da igreja. Mas o Senhor sabe, Senhor. O Senhor sabe o momento certo e a hora certa. Que o Senhor pode, meu Pai, brindar a cada família, meu Pai, nesse momento, nessa noite. Família que talvez, Senhor, está passando por luta, está passando por prova, Senhor. Tem famílias aqui, Senhor, tem mãe, tem pai, que tem dobrado o joelho nas madrugadas e tem orado, Senhor, representando a sua família dentro da sua casa. Tem mãe, Senhor, que tem orado pelos seus filhos, Senhor, nas madrugadas. E ainda se pergunta, Senhor, até agora não aconteceu nada. Mas eu quero dizer para você nessa noite em oração, aconteceu que Deus já está no controle de tudo. Deus já está no controle da vida da sua casa, dos seus filhos, do seu esposo. Deus, Ele tem ouvido, irmão, cada lágrima sua nas madrugadas que você tem dobrado o joelho. As lágrimas que você tem orado, Senhor, a favor da sua família, elas não têm caído no chão nenhuma. Porque, Senhor, meu Deus, está ali com as mãos abertas para pegar cada lágrima. Porque para o nosso Deus, Senhor Jesus, cada lágrima dessa tem um valor. Ele sabe que essa lágrima de choro é uma lágrima de choro, Senhor, que o Senhor tem, cada um de nós tem chorado pela sua família. Ele sabe que uma lágrima dessa é valorosa. Eu quero dizer para você nessa noite, não desista da sua família. Pode ser uma família tribulada, uma família
que às vezes você acha que não tem jeito, mas tem sim, Deus sabe, Deus tem jeito para tudo, Deus dá jeito. Não desista. Eu quero dizer para você nessa noite, aleluia, se a sua família está de pé, é porque o seu joelho está no chão. Se a tua família está de pé, a sua casa está de pé, é porque você tem colocado o joelho no chão nas madrugadas e tem orado a favor da sua família em nome de Jesus. Não desista, não desista da sua casa. Em nome de Jesus, Senhor, envia anjos sobre casa, cada casa de família que estão aqui hoje, nesse domingo. Senhor, que o Senhor possa entrar com a tua providência, com as tuas mãos, que ali possa cair por terra todo levante, toda bagunça, Senhor, tudo em nome de Jesus possa cair por terra, e que essas famílias, elas possam se fortalecer, Senhor, na tua presença, que a intensidade de sinal delas possa, Senhor, estar no máximo, com força, que a intensidade de sinal possa estar preenche, Senhor, da tua presença, para quando, Senhor, a tempestade chegar sobre cada lar, essas famílias estejam preparadas para lutar e guerrear contra o inimigo, e mais uma vez que ela possa ter poder, meu Pai, para derrotar o inimigo, e mais uma vez ele ser envergonhado. Por isso, Senhor, coloca sobre cada família, cada lar, Senhor, a tua presença soberana mão. Não deixa que o inimigo venha destruir, porque sabemos que a tua vinda, Senhor, meu Deus, está perto. O inimigo, ele está depressa para destruir famílias e lares, mas, Senhor, vai, entra com tuas mãos, Senhor, sobre cada vida, Pai, e abençoa, Senhor, cada família em nome de Jesus. Eu já declaro aqui, Senhor, em oração, sobre cada vida, cada família, meu Pai, a família, a vitória sobre lá, que cada família continue estando, Senhor, conectada na tua presença, Pai, em nome de Jesus, amém? Dá um abraço forte aí no seu esposo, nos seus filhos, e diga assim: você tem grande valor na minha vida. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade trazida a palavra em nome de Jesus, que você possa sair daqui, irmãos. Eu usei simbologia, né, através de desenho, para a gente ver, muitas das vezes a gente transformar espiritualmente para a gente ver. E eu quero dizer para você, saia daqui, presta atenção nisso, irmão, saia daqui hoje. Qual desses tipos de cidades você se encontra hoje? 3 tem cidade, fraco, médio ou forte. Leva com você sobre uma reflexão hoje, qual a intensidade que você se encontra na sua casa. É tempo de correr atrás e de buscar, para melhoria de intensidade de sinal, buscar a presença de Deus na nossa casa e na nossa vida, amém? Agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus.